Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo dessa semana eu quero trabalhar com vocês a seguinte questão: quem é que possui legitimidade para propor a ação de embargos de terceiro, né? Quem pode propor, nos termos da lei, a ação de embargos de terceiro? Então a gente sabe, pessoal, que os embargos de terceiro são, na verdade, corresponde a uma ação, né? De rito especial, ela vem regulamentada pelo CPC, lá nos artigos 674 e seguintes do Código, e ela é uma ação de conhecimento, enfim, que tramita por um rito especial, né? Então, nós vamos ter aí, pessoal, que um terceiro, né, aquele que não é parte num determinado processo e que sofre um ato de constrição judicial ou uma ameaça de constrição. A ameaça também é regulamentada pela lei nesse contexto, né? Ela também possibilita a propositura desta ação. Mas quando a gente tem ali um ato de constrição, uma determinação judicial, envolvendo uma determinada constrição de um bem, enfim, que pertença a esse terceiro ou que esse terceiro seja possuidor, né? Que a ação de embargo de terceiro ela pode ser proposta tanto pelo proprietário do bem quanto pelo possuidor. E aí, em razão daquele ato de constrição determinado pelo juiz, quando essa constrição, né, quando essa apreensão corresponde a uma constrição indevida, esse terceiro, objetivando excluir aquele bem, né, que lhe pertence ou que ele é possuidor, enfim, daquela constrição, ele vai poder se valer da ação de embargo de terceiro. Lembrar, pessoal, que essa apreensão ela precisa ser indevida, porque a gente sabe que em algumas hipóteses, bens de terceiros, né, que não sejam do devedor originário, enfim, numa execução que seja, né, podem eventualmente, de maneira legítima, responder por atividades de execução, responder por uma determinada execução ali. Então, a gente tem um terceiro, quando ele sofre uma constrição indevida ou uma ameaça de constrição indevida, ele vai, no prazo estabelecido pela lei também, poder propor a ação em referência, tá bom? Acho que é importante a gente apontar aqui também, pessoal, o parágrafo 2º do artigo 674, que amplia um pouquinho ali o conceito de terceiro e estabelece algumas pessoas que podem propor esta ação. Então, a título de exemplo, vamos lembrar da hipótese regulamentada pela lei nesse parágrafo 2º, pessoal, do credor hipotecário, exemplo, né? Então, vamos pensar que há um bem X do devedor, né? Gravado com uma hipoteca em que ele garante o cumprimento da obrigação perante seu credor, enfim. E aí, esse mesmo bem que já está hipotecado, a título de exemplo, ele vem a ser penhorado num outro processo de execução envolvendo um credor comum, enfim, né? A lei estabelece, pessoal, que o credor privilegiado, que é o caso do credor hipotecário, que ele seja intimado, né, dos atos de expropriação, enfim, até para que ele possa exercer o seu direito de preferência. E aí, se eventualmente ele não é intimado desses atos de expropriação, ele tem legitimidade para apresentar embargos de terceiro com o objetivo de obstar a realização desses atos de expropriação, né? Isso até que aquilo se regularize, porque aí ele vai ser intimado, enfim, mas ele tem a possibilidade de, por meio da ação de embargo de terceiro, impedir que aquele ato de expropriação aconteça nesse contexto, porque ele não foi devidamente intimado desses atos para que ele pudesse exercer o seu direito de preferência. Então, o artigo 674, parágrafo 2º, ele é interessante porque ele dá uma ampliada ali no conceito de terceiro para fins de propositura da ação de embargo de terceiro, pessoal. Por hoje era só a questãozinha de quem poderia propor ação.
Em outras ocasiões a gente volta para falar mais algumas outras questões importantes relacionadas a essa ação, tá bom? Um beijo, pessoal, obrigada e até semana que vem.